Bem, pessoal, vamos a mais uma etapa da nossa monografia, né, das nossas aulas online, e aí eu vou dar algumas explicações. Bem, hoje é dia 31, é originariamente o dia de se entregar o segundo capítulo. Vários de vocês já me entregaram o primeiro, o segundo capítulo, alguns já foram inclusive corrigidos, e eu tô baixando, corrigindo e devolvendo para vocês. Agora a gente tem mais um mecanismo. Quem quiser me enviar pelo Classroom, não tem problema nenhum. Pode me enviar. Eu vou tentar abrir uma atividade que é envio de capítulo 2. Pode me enviar por lá, que eu vou tentar corrigir por lá mesmo e devolver. Mas aqueles que preferirem continuar me enviando por e-mail, pode mandar por e-mail, que tá funcionando bem. Bem, hoje eu tô colocando no Classroom uma explicação, um grupo de slides sobre os elementos, né, a estrutura do TCC. Para vocês não perderem tempo e já terem essas informações todas, eu comecei com os elementos pré-textuais de um TCC. Vamos lá. A estrutura do TCC é composta por 3 tipos de elementos. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais, que é o próprio desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês a introdução, o desenvolvimento depois, numa próxima aula, e os elementos pós-textuais. Bem, dentro da nosso grupo de elementos pré-textuais, alguns são obrigatórios e alguns são facultativos, opcionais. Então vamos lá. No slide eu comecei, né, coloquei na ordem que eles devem ser apresentados e colocando quais são opcionais e quais são obrigatórios. Então a capa, por exemplo, a capa é um elemento pré-textual, é o primeiro elemento pré-textual obrigatório. Na capa você tem que colocar o nome da instituição, o seu nome, que é o nome do autor, o título do seu TCC, a cidade, Sabará, e o ano. Bem, depois da capa nós temos a folha de rosto, que também é obrigatória, tá? Nela vai conter as mesmas informações que a da capa e a gente tem que acrescentar mais um textinho falando monografia, ou se for artigo científico, apresentado a disciplina monografia 2 do 9º período, no curso de Direito, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Direito pela Faculdade de Sabará. Esse texto tá no próprio slide para vocês, tá, gente? E além desse texto, você tem que colocar a titulação e o nome do seu orientador. A diferença aqui do artigo para a monografia é só a expressão. Nos casos de monografia, você vai colocar monografia apresentada, e nos casos de artigo científico, você vai colocar artigo científico apresentado, e o resto é tudo igual. Bem, depois da folha de rosto, a gente tem a opção da folha de aprovação. A folha de aprovação, ela só é obrigatória para os artigos científicos. E eu vou colocar um modelo dela para vocês, né? Eu vou criar um modelo em PDF e vou colocar para vocês verem como é que é essa folha de aprovação. Mas para quem vai fazer monografia, não tem que se preocupar com isso. Depois nós temos a dedicatória. A dedicatória é facultativa, gente, opcional. Se você quiser fazer uma dedicatória a alguém, enfim, algumas pessoas, você pode fazer. E ela é opcional para todos, tanto para artigo quanto para monografia. Depois da dedicatória, a gente tem os agradecimentos, que também ele é opcional. Se você quiser agradecer a alguém, alguma coisa, também é opcional. Bem, então nós tivemos capa e folha de rosto obrigatório, folha de aprovação opcional para monografia e obrigatório para artigo científico, dedicatória e agradecimento opcional para ambos. Depois dos agradecimentos vem o resumo, e aí o resumo em língua portuguesa, ele é obrigatório para monografia e para artigo científico. O resumo, ele deve conter
os principais dados, né? Os pontos mais relevantes da sua monografia. Mas presta atenção, gente, ele tem que ser pequeno, tá? É um parágrafo só, inclusive com espaço simples, é um parágrafo só, entre 200 a 250 palavras. Não pode ultrapassar 250 palavras, tá, gente? Então é bem conciso mesmo, bem objetivo sobre os principais aspectos, os principais pontos da sua monografia. Logo abaixo, na mesma página, logo abaixo do resumo, você vai colocar as palavras-chave, 3, 4, enfim, palavras-chave que vão demonstrar, né, representar o seu trabalho em ordem alfabética. Então, o resumo é obrigatório em língua portuguesa para os dois. Mas nós também temos o resumo em língua estrangeira, que é preferencialmente o inglês. Bem, o resumo em inglês ele só é obrigatório para os artigos científicos. As monografias elas estão liberadas. Agora, vocês têm que tomar cuidado com relação a isso, porque não dá para fazer a tradução do resumo pelo Google. Tá, gente? Aquele Google Tradutor, ele traduz palavra por palavra. Então, tem que tomar muito cuidado com essa tradução. Mas não tem problema, eu posso auxiliar vocês e corrigir esse resumo em língua estrangeira, em inglês, que é específico para artigo científico. Bem, depois do resumo, nós temos a lista de ilustrações. A lista de ilustração, gente, ela só vai existir se, porventura, no desenvolvimento do seu trabalho, você tiver ilustrações. Senão, ela não precisa existir. Então, se você tiver colocado figuras, enfim, ilustrações, você vai colocar uma lista delas logo após o resumo, antes do sumário, certo? Bem, além da lista de ilustrações, nós também temos a lista de siglas e abreviaturas, que também, em tese, ela só vai existir, só é obrigatório quando você usa abreviatura ou sigla no corpo do seu trabalho. O que acontece muito no caso do trabalho de direito, porque vocês podem perceber, eu mesmo estou vendo, a gente sempre coloca abreviatura ou coloca sigla, Código Civil, CC, Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Então, você vai listar todas essas abreviaturas, todas essas siglas e colocar antes do sumário. Elas precisam de estar lá. A gente sabe, o professor, o estudante de direito, ele, ainda mais no nono período, já está acostumado com CC, CPC, CPP, CP e todas as siglas. Mas aquele que está pegando a sua monografia e não é da área, ou está iniciando um curso de direito, muitas vezes ele fica em dúvida, né? O que significa essa sigla. Então, por isso a importância. Toda sigla que se você colocar no corpo do seu trabalho, ela tem que estar nessa lista de sigla e abreviatura. A dica que eu dou é o seguinte: a partir do momento que vocês estão escrevendo o capítulo, põe um papel do lado e coloca as siglas que você acabou usando, né, para escrever aquele capítulo. E depois fica mais fácil para a gente transformar, né, numa lista de sigla e abreviatura. Bem, depois disso, como último elemento pré-textual, a gente tem o sumário, que vai ter, no caso das monografias, né, a introdução, depois os capítulos, os subtítulos dos capítulos, as considerações finais e as referências. No caso dos artigos, você vai ter a introdução e vai ter as seções, né? E depois as considerações finais ou a conclusão e as referências. A gente vai terminar esse sumário, né, lá no final do nosso semestre, porque vocês ainda estão construindo os trabalhos, né? Pode haver qualquer alteração de capítulo, subtítulo, seção, e aí a gente vai deixar isso para depois. Eu vou então encaminhar pelo Google Classroom esse slide. Vou tentar abrir a atividade para vocês, quem preferir enviar o capítulo 2,
ou outros capítulos pelo Classroom, pode fazer, mas volto a afirmar, meu e-mail está aberto e disponível para receber por e-mail também. Eu estou corrigindo e devolvendo a todos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam aqui, eu estou online, então eu posso ajudar vocês, estou aqui para esclarecer todo e qualquer tipo de dúvida. O importante, gente, é só mais uma observação para aqueles que estão fazendo artigo. Não esqueçam de encaminhar as sessões, né, o desenvolvimento do trabalho de vocês para os seus orientadores, tá? Eu estou ajudando, eu vou continuar, eu estou supervisionando. Eu até cheguei já a fazer algumas correções em alguns artigos que me foram enviados, mas é importante essa questão da aprovação do orientador. Qualquer problema, vocês me chamam, tá bom? Beijo para vocês.